Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula, de língua portuguesa. Lembrando, eu sou a professora Wilma, estou aqui para dar continuidade. Hoje, nesse momento, nós vamos aprender sobre funções de linguagem, tá? Que ela complementa a comunicação, que vai complementar a linguagem, a língua e a fala. Então, uma é amarrada com a outra. Olha o que são funções de linguagem. Então, eu tenho aqui uma explicaçãozinha, pelo Jacobson, que diz assim: um dos primeiros estudiosos a considerar que a linguagem não tem apenas função de transmitir informações foi Jacobson. Para esse linguista russo, há basicamente 6 funções de linguagem, são 6, Então, determinadas de acordo com o elemento em que a ênfase da mensagem recai. Vamos lá. A primeira função é a função emotiva ou expressiva. Aí o nome já está dizendo, aí eu tenho uma mensagem aqui que você vai encontrar, acho que no Twitter. Aí diz assim: hoje hackearam meu iCloud. A que ponto as pessoas chegam para saber se você namora, come, dorme e é feliz? Tô cada vez mais triste com o ser humano. Chocante, Isso foi a Monique Evans que colocou lá no Twitter. Aí eu tenho aqui. Essa função, ela é emotiva ou expressiva porque o nome já diz, ela expressa, ela mostra ou demonstra o que a pessoa está sentindo no momento. Então, a pessoa expressa raiva, rancor, ódio, alegria na mensagem. Então, ela reflete o estado de ânimo do emissor, os seus sentimentos e as suas emoções. Um dos indicadores da função emotiva num texto é a presença de interjeições e de alguns sinais de pontuação, como reticências e o ponto de exclamação. Lembrando que a interjeição é aquela frase, curta, que é apenas uma palavra que ela quer dar uma mensagem. Por exemplo, se alguém pisa no seu pé, você grita, ai! Esse ai, ele vem acompanhado de um ponto de exclamação. Quando você vê aquela mensagem, você lê aquela frase, que isso é uma frase, eu digo que é uma oração, ai, você sabe que aquilo ali significa o quê? Dor, que doeu. Então, quando vem uma palavra acompanhada de interjeição, ela manda uma mensagem. É a mesma coisa, um telefone toca. Hoje você já atende assim, porque você sabe o número, já tem a agenda. Mas antigamente, num telefone fixo, você atendia alô. Então, aquilo ali é uma interjeição, que é uma mensagem que você está atendendo no telefone e está falando com alguém, entendeu? Então, ela vem acompanhada de um ponto de exclamação, sempre, entendeu? No caso lá, desse exemplo que eu li para vocês, da Monique Evans, ela está expressando toda a raiva, toda a revolta que as pessoas estão se intrometendo na vida dela. Então, ela quer dizer que não tem sossego, ela não tem paz. Aí, ali, ela simplesmente extravasou o que ela estava sentindo no momento. Então, ao extravasar, ela expressou. Então, é por isso que o nome dessa função é função emotiva ou expressiva, ok? Função apelativa ou conativa, Então, essa função apelativa, o nome já está dizendo, é a função de apelar. Mas como assim apelar? Dessa forma. É uma propaganda, geralmente são propagandas que você vê na TV. Às vezes aquela coisa nem é tão boa, mas você viu na TV, oxe, eu vou comprar pra mim. Aí quando você compra, ou que você experimenta, ou que você usa, você fica decepcionado. Mas aquela propaganda chamou tanto a sua atenção que você diz, eu tenho que comprar. O papel, a função da propaganda é vender o produto, não é? Então, um exemplo muito bom. Antes, eu não sei se é da época de vocês, mas antes tinha uma propaganda que era do chocolate, aquele batom garoto, aquele batom. Aparecia uma pessoa com um batom, aí fazia compre batom. Então você dizia, eu tenho que comprar aquele batom, aquele chocolate deve ser maravilhoso. Entendeu? Então você comprava pela apelação da propaganda. Outra também, a Coca-Cola. A Coca-Cola é um refrigerante, uma bebida que todo mundo sabe que ela não é 100% e não faz tão bem, mas ela está sempre no auge. Ela investe bilhões, nas propagandas, então ela apela e faz com que as pessoas tenham necessidade de consumir. Antes, a propaganda da Coca-Cola era
beba Coca-Cola. Ela ordenava você a beber, entendeu? Então você usava. Hoje não, é sinta o sabor, mas mesmo assim ainda está apelando. Então o que é que acontece? Geralmente as propagandas, a função apelativa ou conativa, você vai encontrar verbos, tá? Sempre no infinitivo ou no imperativo. Ele impera, ele dá ordem para você comprar, para você adquirir, usufruir aquele produto, tá? Então, por isso que o nome é apelativa ou conativa, tá? Ó, aí tem aqui, seu objetivo da função apelativa é influenciar o receptor ou destinatário com a intenção de convencê-lo de algo ou dar-lhes ordens. Como o emissor se dirige ao receptor, é comum o uso de tu e você. Então, ou o nome da pessoa, além de vocativos e imperativo. A linguagem usada nos discursos, nos sermões e propagandas que se dirigem diretamente ao consumidor. Pronto, outro exemplo, muito bom. Campanha eleitoral. Você liga a TV na época de campanha eleitoral, tá lá os candidatos. Vote em mim. Eu sou bom. Vote em mim. Me deem o seu voto. Então, eles estão imperando. É a forma que eles estão chamando a sua atenção. Então, ao imperar, ele está usando a função apelativa. Certo? Aí eu tenho a função fática. A função fática, ela tem por finalidade estabelecer ou interromper a comunicação. Ela é aplicada em situações em que o mais importante não é o que se fala, nem como se fala, mas sim o contato entre o emissor e o receptor. Fática quer dizer relativa ao fato, entendeu? Ou ao que está ocorrendo. Aparece geralmente nas fórmulas de cumprimento. Como vai? Tudo certo? Ou em expressões que confirmam que alguém está ouvindo ou sim ou sendo ouvido. Por exemplo, sim, claro, sem dúvida. Entende? Não é mesmo? Então, essas perguntas eu estou usando, né, a função fática. Eu uso o canal para usar a função fática. Então, é a linguagem das falas telefônicas, das saudações e coisas parecidas, tá? Entendeu? Então, tenha o máximo de cuidado. Então, essa função fática, ela é usada, ela não importa quem está falando nem quem está recebendo a mensagem. Ela marca a mensagem, a informação, certo? Então, nas chamadas telefônicas, ela está presente, ok? Aí eu tenho a função referencial ou denotativa. E aí, a função referencial ou denotativa, ela transmite uma informação objetiva sobre a realidade. Ela é a função, tá, de transmitir a mensagem, o que aconteceu de forma verídica, tá? Entendeu? Então, ela dá prioridade aos dados concretos, fatos e circunstâncias. É a linguagem característica das notícias de jornal, do discurso científico, de qualquer exposição de conceitos. No caso, um dicionário, uma gramática, ela faz parte da função referencial, certo? Aí coloca em evidência o referente, ou seja, o assunto ao qual a mensagem se refere. Aí eu tenho aqui um exemplo, ó. Numa cesta de vime, temos um cacho de uvas, uma maçã, uma laranja, uma banana e um morango. Esse texto afirma ou informa o que há dentro da cesta. Logo, é uma função referencial, porque é um fato com detalhes, com tudo direitinho, tá? Então, a função metalinguística. A função metalinguística, ela refere-se à metalinguagem. O que é metalinguagem? É uma linguagem mais abrangente, entendeu? Ocorre quando o emissor, no caso eu, explico o meu próprio código usando o próprio código. É bem confuso, né, gente? Bem complexo. De que forma? Deixa eu dar um exemplo. Um dicionário. Um dicionário, ele é feito de quê? Palavras. E essas palavras, elas dão significados de quem? De outras palavras, não é isso? Entendeu? Então, ele explica a palavra que é uma palavra. A mesma coisa é uma sinopse de um filme. Quem tem um DVD, né, que hoje acho que ninguém, como eu posso dizer, ninguém pega mais DVD, compra, sei lá. Atrás dele
lá tem mais ou menos um resumo, um breve resumo, que nós chamamos de sinopse. Aquela sinopse, ela está explicando mais ou menos um trecho do filme, né? O enredo do filme. Aquilo ali é o filme falando do próprio filme. Então, é a função metalinguística. Isso você vai encontrar muito, tá? Na linguagem poética, na linguagem da poesia. O poema que fala dele mesmo. Você vai encontrar, sim, uma linguagem mais poética em outra função. Mas, nesse caso, é a poesia que fala dela mesma, tá? Quando vocês começarem a fazer atividade, quando eu mandar a atividade para vocês, vocês vão entender o que eu quero explicar melhor. Aí eu tenho aqui, ó. Frase é um enunciado linguístico com sentido acabado. Eu estou dando a definição da frase. Então, eu estou dando a definição da frase com outra frase. Eu estou falando dela por ela mesma. Então, a função é a função metalinguística, certo? Aí, nós temos a função poética. A função poética é aquela que põe em evidência a forma na mensagem. Ou seja, ela se preocupa mais em como vai dizer do que como dizer, tá? Então, o escritor, por exemplo, ele procura fugir de normas habituais e expressão, buscando deixar mais bonito o seu texto, surpreender, fugir da lógica ou provocar um efeito humorístico. Embora seja própria da obra literária, tá? A função poética não é exclusiva da poesia nem da literatura em geral. Ela pode ser encontrada nas expressões cotidianas de valor metafórico, você também pode encontrar na publicidade, em algumas propagandas. Exemplo, essa propaganda agora do Dia dos Namorados, ela pode ser considerada uma função apelativa? Pode sim, mas ela também é uma função poética, tá? Porque ela falava da música, falava do amor, então ela é uma função poética. Aí tem aqui um trecho. A lua era um desparrame de prata. Aí é uma função poética. Essa frase é de Jorge Amado, certo? Então, é uma função poética. Tudo que você fala de objetos, de sentimentos, essas coisas, é uma função poética. Vamos mais aqui, mais à frente. Tem mais, tá, gente? Só são essas 6, mas eu vou explicar melhor cada uma. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pronto, aí repassando, a emotiva e expressiva, tá? Ela expressa, ela fala o que você está sentindo no momento, tá? Ela é sempre relacionada à primeira pessoa do singular, o eu, é o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, é o que eu quero passar, certo? Já a função referencial, ela tá sempre falando na terceira pessoa, para ele, para ela, tá? Aí é usado em jornais, em revistas, porque geralmente você vê um texto, você nunca vai ver um texto no jornal, o próprio escritor falando, eu escrevi. Não, ele vai escrever para o leitor, então uma terceira pessoa, tá? A função apelativa, né, já foi dito, ela fala para você, ela impera, ela dá ordens, então ela tá ali para apelar, para fazer com que você consuma o produto que você compre, certo? A função fática, né, ela faz a eficiência, então ela quer que você entenda, é como se você fizesse a conferência, eu falo, aí no final eu chego, você entendeu? Então ela é uma função fática. Eu estou conferindo para ver se realmente você compreendeu o que eu quero dizer. É uma função fática, certo? A função poética, né? Já disse que tem a questão da poesia, ela é figurada, apresentada em obras literárias, em letras de música, você vai ver muito. Por exemplo, tem uma música da Joelma. Não sei se a gente pode bem considerar uma função poética, quando ela diz assim, a lua me traiu. Aí você diz, mas não foi a lua que traiu, foi o Chimbinha, certo? Mas ali ela tá falando da lua. Então, quando você fala de elementos da natureza, que você coloca, você personaliza, você humaniza,
aos objetos, os seres inanimados, ela se torna uma função poética. Porque, querendo ou não, quando você traz uma coisa para dentro da sua vida e você fala do cotidiano, de uma coisa corriqueira com as pessoas, vira um poema, vira uma poesia, se você for avaliar, certo? E tem a função metalinguística. A função metalinguística, né, ela é centralizada no código. É uma linguagem, como eu disse, que é para falar dela mesma. Ela é a poesia que fala da poesia, um texto que comenta outro texto, palavras que explicam o significado de outra palavra. Então, é o ato de escrever, falar sobre o ato de falar, certo? Aí as funções de linguagem não existem isoladas em cada texto. Embora cada uma delas acabe predominando, elas convivem, mesclam-se, entrecruzam-se o tempo todo, obtendo de suas combinações os mais diferentes efeitos. Entendeu? O importante é saber qual é a função predominante no texto antes de defini-lo. No caso, nos cursos de vocês, que vocês fazem, os cursos técnicos, você não vai usar a poética, você pode usar a metalinguística, você pode usar a fática, você pode usar a apelativa, você vai usar a referencial, mas eu acredito que a poética não, certo? Mas todas elas você precisa conhecer, você tem que passar por todas elas. Num texto, não há como você não fazer um texto, numa estrutura, não ter um pouco de cada uma delas. Cada uma delas tem que aparecer, certo? Vamos lá. Deixa eu pegar mais um pouquinho para vocês entenderem melhor. Então, ela pode ser usada, a linguagem, de diferentes formas, tanto que a gente vê as funções, não é isso? Entendeu? Então, cada forma mais adequada. Pronto. Aqui, eu tenho uma mensagem, simplesmente, se eu chego para vocês e digo assim, cale a boca agora, que mensagem eu quero passar para vocês? Qual é a função que eu quero usar? Simplesmente, eu estou imperando, então eu estou usando o imperativo, né? Então, se eu estou usando os verbos no imperativo, eu estou fazendo a função apelativa, não é isso? Ok, vamos lá. Função emotiva. Deixa eu ver se eu tenho. Pronto, função emotiva. Eu tenho aqui o Soneto de Fidelidade de Vinícius de Moraes, né? Vou ler um pedacinho para vocês. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espelhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar, ao seu contentamento. Então, eu tenho aí um poema de Vinícius de Moraes. E qual seria a função que esse poema se encaixaria? Na função poética, pode ser? Ou teria outra? Na função poética, ela pode se encaixar sim outra também. Sabe por quê? Porque ele está expressando, né? A função apelativa pode. Ele está expressando o que ele está sentindo. Ele está usando a primeira pessoa. Meu canto, meu riso, certo? Entendeu? Então, uma coisa você consegue puxar várias funções. Num texto, num poema, você consegue localizar várias funções. Vamos lá. Tem um monte de imagem, tá? Como vocês não podem ver, eu vou passando, gente. Vamos lá. Aí a função emotiva, as características já é função emotiva, tá? É a primeira pessoa do singular, né? Como já tinha dito, o eu. As emoções, as interjeições e as exclamações. Onde aparecem essas funções emotivas? Ela aparece em blogs, autobiografias, cartas pessoais, em várias outras coisas, tá? Vamos lá. A função conativa. Aí ocorre quando o receptor é posto em destaque, ou seja, a linguagem se organiza no sentido de convencer o receptor. Nesse tipo de função, é comum o emprego de verbos no imperativo, tá? E verbos e pronomes na segunda ou na terceira pessoa.
Aí eu tenho aqui um bom exemplo, tá, de função conativa, que é a mesma coisa que apelativa, são os textos de publicidade e propaganda, certo? Vamos lá. Eu tenho aqui uma música de Roberto, ó. Você que tanto tempo faz, você que eu não conheço mais, você que um dia eu amei demais, você que ontem me sufocou de amor e de felicidade, hoje me sufoca de saudade, certo? Então, essa letra dessa canção, ela faz o quê? Ela fala de uma função apelativa, né, que ele está falando do sufoco, o eu. É uma função emotiva, que ele expressa a emoção. E também é o quê? Uma metalinguística? Não. E também uma poética, porque tem um poema. Falar de amor é poesia, certo? Então, vamos lá. Aí, características da função conativa. Segunda pessoa do singular, tá? Que é o tu ou você. Verbos do imperativo, que é ordenar, certo? Onde aparece discursos políticos, sermões, publicidades, em algumas letras de música e assim por diante. A função metalinguística, tá? Ela é centralizada no código, usando a linguagem para falar dela mesma. A poesia que fala da poesia, da sua função e do poeta. Um texto que comenta do texto, né, que já foi dito para vocês. Aí vamos aqui. Eu tenho, né, como já tinha dito, as sinopses dos filmes para vocês, que ele explica. Tem também algumas histórias em quadrinhos. Aí tem as características. A característica, ela é referência ao próprio código. Ela aparece dicionários e gramáticas, poesia sobre poesia, cinema sobre cinema, propaganda sobre propaganda, certo? A função fática. A função fática é centralizada no canal, tendo como objetivo prolongar ou não o contato com o receptor ou testar a eficiência do canal. Linguagem das falas telefônicas, saudações e similares. Vamos aqui. Aí eu tenho aqui telefone móvel. Eu vou mais ou menos explicar para vocês. Na minha frente eu tenho um casal, tá? O homem tá mais à frente, a mulher tá mais atrás e o homem tá com o celular no ouvido. Aí ele faz, alô, alô, consegue me ouvir, querida? Só que ele não vê que a mulher tá bem atrás. Aí ela joga o celular e faz, agora sim. Então, essa conversa telefônica, ela faz parte da função fática. Não é isso, gente? Vamos lá. Aí as características da função fática. Interjeições, tentativa de manter a comunicação, lugar comum. Aí onde aparece? Saudações, pedidos de atenção e comentários sobre clima. Então, geralmente, quando você vê... Pronto, por exemplo, essa mulher do tempo na TV, quando ela diz que hoje está chovendo, amanhã está... Então, isso aí é uma função fática, certo, gente? Função referencial. A função referencial centralizada no referente. Quando o emissor procura oferecer informações da realidade, como eu digo a você, é uma coisa verídica, uma coisa que realmente aconteceu. Então, ela é objetiva, ela é direta e denotativa. O que é uma linguagem denotativa? É uma linguagem que não tem sentido figurado, é uma linguagem que usa o termo correto. O que é uma linguagem conotativa e uma linguagem denotativa? Uma linguagem conotativa, um sentido conotativo, é quando é um sentido figurado. Por exemplo, quando eu disse assim, eita, fulano manga tanto dos outros, esse manga quer dizer o quê? Zombar, rir. Então, é um sentido figurado, porque manga você pode usar como o quê? Uma fruta, né? Então, o sentido original dela, que é o sentido denotativo, é uma manga fruta, certo? Então, ele usa sentido verdadeiro, sentido real. Então, é o sentido denotativo, certo? Então, você encontra em notícias de jornal e artigos científicos. Vamos lá. Jornal Nacional, tá? O Jornal Nacional
ele é uma função referencial, porque ele conta fatos, realidade, né? Vamos lá. Tem um monte de imagens, gente, eu tenho que ir passando. Pronto. Função referencial. Características. Terceira pessoa do singular, ele ou ela, né? De informações, descrições de fatos, neutralidade. Ele é neutro. De que forma? Eu não posso opinar. No caso, um jornalista que está fazendo a notícia, dando a notícia, em momento algum ele vai poder dizer, isso é um absurdo, eu não gostei, cadeia nele. Não. Ele pode pensar daquela forma, mas ele se segura, ele fica na dele, ele se controla, entendeu? Ele passa a notícia. Você que está recebendo a notícia que vai tirar suas conclusões, certo? Onde aparece jornais e revistas, livros técnicos, teses e dissertações. Função poética. A função poética está centralizada na mensagem, revelando recursos imaginativos criados pelo emissor. Afetiva, sugestiva, conotativa, pode usar sentido figurado, certo? Ela é metafórica. É aquele dizer assim, ai, tô morrendo de sede. Não, ninguém morre de sede. Ai, tem milhões de coisas para fazer. Não, não tem milhões, isso é exagero. Então, é uma linguagem metafórica. Então, você vai usar uma linguagem exagerada, uma linguagem fantasiosa. Então, isso aí pode ser usado na função poética. Ela valoriza as palavras e suas combinações. É a linguagem figurada apresentada em obras literárias, letra de música, em algumas propagandas e outras coisas mais. Aí, na linguagem verbal, a função poética busca elementos que enriqueçam a construção da mensagem. O mais importante entre esses elementos é a eufonia. O que é eufonia? É a sucessão de sons agradáveis. É a famosa rima, tá? Entendeu? Além do emprego de figuras de linguagem e outros recursos que conferem maior expressividade ao texto. Além da prosa e da poesia, a função poética também pode ser encontrada na fotografia, na música, no teatro, no cinema, na pintura, em qualquer modalidade discursiva que apresente uma maneira diferente de elaborar o código, transgredindo a visão convencional a qual nós estamos habituados. Então, ele quebra o padrão, ele passa por tabus, ele quebra, não, eu vou fazer diferente, vou exagerar, vou mostrar que pode ser feito de outra forma, certo? Vamos lá. Aí eu tenho aqui, que vocês já estão vendo, mas depois eu vou mandar os slides para vocês, que tem a propaganda daquele perfume do Boticário, Quasar. Aí o que foi que eles usaram? Eles pegaram o perfume, colocaram no meio, e no meio, né, ele tem um nome assim, Quasar. Aí colocaram, quer, do outro lado comigo, aí ficou, quer Quasar comigo? Então eles ousaram, eles quebraram o tabu, eles não usaram a palavra, o verbo casar, eles colocaram um perfume, para chamar a atenção. Nesse caso aí, foi empregado várias linguagens, ó. Foi empregada a linguagem expressiva, foi empregada a função fática, várias outras funções. Então, ó, na propaganda do perfume Quasar, do Boticário, podemos perceber que é uma brincadeira, que é o jogo das palavras, né? Quasar, que é casar, que virou quasar, certo? Aí a mesma coisa, não sei se vocês já viram aquela propaganda, eu acho que não tem mais, que falava assim, tomou Doril? A dor sumiu, entendeu? Então, é uma propaganda, ela é apelativa, ela tá querendo vender o comprimido, né, o analgésico, mas nesse caso aqui ela é poética, porque ela teve rimas, ó, Doril sumiu, ela é poética, certo? Vamos lá. Nossa, haja slide, gente. Pronto. A característica da função poética é subjetividade, figuras de linguagem, brincadeiras com código. E onde aparece? Letra de música, propaganda, poesia e alguns poemas, tá? Depois, quando vocês tiverem tempo, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês pesquisam o que é um poema e o que é uma poesia. Tem diferenças, tá, gente?
Aí, ó, atenção, na prática existem textos em que duas ou mais funções de linguagem se misturam. Na maioria das vezes, uma delas aparece de forma predominante, mas pode ser que em alguns casos não conseguimos inferir qual função aparece mais em determinados textos. Lembra que eu disse que você pode, quando você vai avaliar, você acha vários tipos de função, não só vai haver uma, então ela pode aparecer duas ou mais, tá? Pronto, e é isso, gente. Essas são as funções de linguagem. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, tá? Mandarei os slides para vocês, junto com a atividade. E qualquer coisa, estou aqui. Precisando, é só chamar, viu, gente? Tô dando um tchau para vocês, tá acabando agora. Qualquer coisa, estou por aqui, viu? Beijos, fiquem com Deus.